Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui que vos fala é o irmão Rafael. Eu quero agradecer a presença de cada um que estiver vendo esse vídeo. Vou estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, na qual Deus me trouxe essa semana, enquanto eu estava em oração, enquanto eu estava na presença de Deus. Ele me deu uma palavra e eu queria compartilhar a cada um de vocês esse alimento precioso, que assim como Jesus disse que assim em oração ao Pai, que o pão nosso de cada dia não nos faltasse, como alimento da carne, que é o alimento físico, mas Ele é o pão que desceu do céu, que não falte o pão, o alimento nosso de cada dia, que é Jesus, e a palavra dele é alimento para a nossa alma, é um alimento que traz a nós a libertação, Então eu venho aqui pedir que cada um abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, amém? Diz assim a palavra: Se alguém vier a mim e não abandonar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Continuamos. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos. Então, o que nós vemos aqui? Se alguém quiser seguir a Cristo, e quantos de nós, às vezes, nós pensamos que esse versículo, sim, serve para aqueles que não estão ainda no caminho de Deus, para aqueles que precisam negar o pecado, negar tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós pregamos esta palavra para que eles venham negar o quê? A sua própria vontade, a sua própria vida. Porque se nós não perdemos a vida aqui, nós não herdaremos uma nos céus. Então eu venho aqui dizer que muitas vezes esse versículo se encaixa até hoje, até o fim dos tempos vai se encaixar também na vida dos cristãos. Como assim? Mas os cristãos não pegaram e já abandonaram tudo para servir a Cristo? Não. Muitos deles ainda continuam tendo uma vida dupla. E a palavra diz que um reino dividido não pode subsistir. Então devemos abandonar as coisas que Deus não se agrada. Uma das portas que Deus não se agrada em nossas vidas são os olhos. Depois nós vamos estar lendo ali que os olhos são aonde entram toda a maldade, entendeu? Então o que eu venho falar a todos vocês nessa noite? Que muitas vezes devemos sim largar as coisas por onde o que tem entrado dentro de nós, através da TV ou através até do celular. Então todos vocês precisam fechar essas brechas, porque muitas vezes o teu impedimento pode ter visto isso, não deixa esse impedimento não deixa com que você avance com Cristo, e por isso você está perdendo batalha em casa, por isso você está perdendo os teus filhos em casa, por isso você não está conseguindo largar de certos pecados, porque se nós não, como a palavra diz, não orar e não vigiar, de forma alguma nós venceremos, O vigiar é muito importantíssimo, oração é a base, mas o vigiar é tremendamente importante, porque não adianta eu só ser um religioso onde eu vou estar com a Bíblia na mão e indo no culto todo domingo, participando de campanha, Ir ao culto não vai salvar a minha alma, ir na campanha não vai salvar a minha alma, mas o viver da palavra, porque a palavra ela serve para condenar e para absolver. Então eu tenho que andar conforme a palavra manda, Porque não existe pastor que vai te libertar, não existe pastor que vai salvar a sua vida, não existe a igreja que vai salvar a sua vida, é a palavra de Deus que vai trazer a salvação, ela liberta, através daqui você vai entender. E muitos crentes estão sem se alimentar, só vão domingo ao culto e escutam a palavra naquele momento. Mas Deus me trouxe muito esses dias, há pouco, algo muito tremendo, que muitos estão indo só ao culto, só indo na sua igreja apenas para o que? Escutar e não ouvir a palavra. Quando a gente escuta, entra no ouvido e sai no outro, nada muda. Então o pastor prega, você até ali fica prestando atenção, mas você não guardou para si os ensinamentos da palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra, ela entra para o nosso ouvido, desce ao nosso coração, onde uma semente que pode simplesmente germinar, e nascer frutos, porque os frutos vêm do Espírito. Então o que nós temos que entender? Que se nós não negarmos a nossa existência aqui, Deus não pode levar você para o céu se você viver uma vida dupla. Você tem que morrer para si mesmo, você tem que morrer para as paixões desse mundo, você tem que morrer para o teu próprio eu. E muitos falam às vezes, está pesado, é ruim, não é fácil você deixar a sua vida, deixar os seus gostos por amor a Cristo. Sabe como? Eu vou dar um grande exemplo aqui, que é o que vai resumir, o que vai ajudar cada um que está passando por isso, é quando nós paramos o que estamos fazendo e olhamos para o sacrifício da cruz. Quando a gente olha para o sacrifício da cruz, a gente sempre vai ver que nada do que a gente faça vai poder ser recompensado do tamanho e da grandeza do sacrifício de Jesus.
Então você olha para aquele sacrifício, você começa a deixar o Espírito Santo entrar no teu coração e a ver o tamanho da importância do sacrifício, a dor que foi para Deus ter dado o Filho dele, né, em nosso favor. Você vai ver que tudo que você faz, nada é o bastante, né? Você quer sempre fazer mais para agradar a Deus. Então, se você não consegue fazer isso como gratidão a Deus, você acha pesado, você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Por mais que um dia você foi cristão, mas durante a sua caminhada você acabou se perdendo, porque o mundo ele tem seus atrativos, ele tem as suas, porque a carne gosta de cobiçar, a carne gosta de fazer as coisas que são da terra, porque a carne foi feita aqui, né? Mas o Espírito não foi feito aqui. Então nós temos que entender, como diz a própria palavra, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que deixar o Espírito Santo conduzir a nossa alma, conduzir o nosso espírito para o sacrifício da cruz, para que assim nós venhamos, né? Então, valorizar o sacrifício de Jesus, e assim a gente começa a viver, não por uma obrigação, não como um fardo a palavra, mas sim por amor ao Evangelho de Cristo, né? Porque a palavra mesmo diz que os mandamentos não são pesados. E como que muitos hoje olham e falam, mas isso aqui está forte, isso aqui não é fácil, não é para todo mundo. O Evangelho veio para todos, mas só segue aquele e faz e cumpre a vontade de Deus, aquele que aceita a Jesus, aquele que aceita o mover do Espírito Santo. E para isso, primeiro você tem que olhar para o sacrifício de Jesus, senão você jamais vai conseguir cumprir algum mandamento por amor. Tudo vai ser um fardo, tudo vai ser uma obrigação. Daí você para e pensa, mas como que eu até hoje é difícil para vencer pecado, aquele outro. Você precisa de alimento. Sem base de alimento, que é a palavra de Deus, sem você se concentrar na palavra de Deus, sem você viver uma vida de oração, uma vida de vigilância, você não vai conseguir. Eu falo por experiência própria. Se eu parar de vigiar o meu pensamento e aquilo que eu olho, não tem como ficar em pé. O crente cai. Você pode estar orando e você pode estar na palavra, mas você tem que vigiar, né? E se você não vigiar, o crente não vai suportar. O crente vai ser contaminado pelas coisas desse mundo, pois é um atrativo, né? Satanás, assim como ele foi com Jesus, que levou ao pináculo do templo e disse, olha, tudo isso eu te darei, né? Então, aos olhos humanos, é de deslumbre tudo. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que tudo isso que está no mundo foi feito para a carne. E tudo que a carne se alimenta, ela vai ceifar, né? Ela vai colher, né? Então o que temos que entender é isso, né? Vamos agora continuando em Lucas 14:33, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui eu vejo, irmãos, que muitos falam também do lance que nós, por exemplo, você tem um carro, você tem uma casa, amém, não é pecado ter isso. Não quer dizer que tu vai ter que se desprender daquela casa, a não ser que Deus tenha um propósito contigo, você fazer missões ou fazer algo seja um propósito maior. Mas o que eu quero chegar no ponto desse texto aqui, ó, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Esse tudo, irmãos, Deus me trouxe muito essa semana, que é muitas vezes assim como foi com Abraão. Ele teve que dar o tudo dele, que era Isaac, para Deus. Ele teve que ofertar, ele teve que colocar no altar. Assim como eu tinha coisas que quando eu estava no mundo, e ainda quando eu estava mais ou menos assim na presença de Deus, não estava meio firme, eu tive que entregar o tudo que Ele me pediu. Que eu colocava aqui dentro, em primeiro lugar, né? Então, às vezes, você pode pensar, poxa, mas então eu viver uma vida de prostituição, uma vida errada assim, então posso continuar, mas ao mesmo tempo eu quero que aquilo não exista mais na minha vida, eu quero ter uma vida dupla, mas eu gosto muito da prostituição, então esse é meu tudo, mas ao mesmo tempo eu posso viver? Não, você tem que entregar, você tem que deixar. Eu tive que deixar muitas coisas que eu gostava, para que Deus pudesse trabalhar na minha vida, e é lá que Deus quer te provar. Talvez seja o futebol, talvez seja a idolatria do futebol, às vezes seja a raiva que está dominando o teu coração, às vezes seja você ficar viciado em jogos, às vezes seja você tem como prioridade adulterar, porque a palavra fala que quando você olhar uma mulher na rua e cobiçá-la, ou você, mulher, quando olhar um homem na rua e cobiçá-la, olhar com outros olhos, é como se você já adulterasse, como se você já dormisse com ele. Isso é adultério, é pecado diante dos olhos do Senhor. Então você tem que entender isso. Você tem que deixar essa vida errada. E Deus quer o teu tudo. Pois a palavra diz que todo corpo, alma e espírito sejam plenamente santos. Tem como atingir a santidade de Deus? Jamais. Mas Deus quer que a gente caminhe pela verdade,
Fugir, os nossos olhos têm que estar longe dessas coisas. Então, algo que nem volta dizendo essa palavra, né? Renuncia a tudo quanto tem. O tudo para Abraão era Isaac, e ele ofertou. Eu tive que ofertar, eu tive que dar a Deus, porque aquilo estava impedindo de Deus trabalhar na minha vida, né? E quando eu tinha tudo aquilo que eu achava que era o meu tudo, né? Na verdade eu não tinha nada, né? Porque o meu coração estava vazio, meu coração estava triste, estava longe de Deus, né? Então, se eu estou longe de Deus, eu não tenho a vida dentro de mim. Eu tenho a morte dentro de mim. Porque a minha alma já está acorrentada. Assim como a palavra diz que os pecados são como laços, né? São como correntes que amarram o ser humano, amarram a nossa alma. Então a gente tem que entender que precisamos deixar, sim, tudo aquilo que está aqui dentro, seja uma mágoa, né? Porque se você não perdoar, não tem como Jesus te perdoar, é bíblico, né? Se você não perdoar a teu irmão, a quem você vê, como vai crer em Deus que não vê? Como que Deus vai te perdoar? Então você precisa entender isso. Amém, irmãos? Agora eu quero passar para Mateus 6:22. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são de trevas, quão grandes são tais trevas? Então vejamos aqui, irmãos. Quantos irmãos a gente sabe que vão no culto, ou que se dizem ser evangélicos, crentes? Porque crente, irmão, até o diabo é. Crente até o ateu é. Por quê? Porque ele é crente. Porque ele acredita que Deus não existe. Então ele é crente, né? Mas o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele jamais vai ter olhos maldosos, né? Então jamais ele vai evitar, assim como diz aqui, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, né? Às vezes você encontra aquele irmão que até toma Santa Ceia contigo, mas você sabe que ele nem te cumprimenta na Santa Ceia, e ele está querendo ir para o mesmo céu que você, não condiz. Não condiz. Porque se ele olhar com os olhos maus, se ele olhar com os olhos de julgador, né? Porque só há um juiz que é Deus, ele vai estar sobressaindo a palavra. E só há um juiz que é Deus, né? Então nós temos que cuidar para onde os teus olhos estão olhando. Talvez você está afastado da presença de Deus, talvez você até, vai, mas a tua vida não muda, você não consegue servir como deve servir. Os teus olhos não estão no lugar certo, não estão na palavra de Deus, não estão em Jesus, né? E isso é uma coisa que o ser humano ele tem a escolha de fazer, ele tem a opção, ele opta por fazer. De parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Então, se meus olhos forem maus, tanto para o meu irmão como para as coisas que eu vejo no celular, todo o meu corpo será invadido pelaquela maldade do inferno, né? E como que eu vou querer que Jesus me limpe? Como? Praticando a justiça. Eu peço, você precisa se redimir, você precisa pedir perdão a Deus, se reconciliar com Cristo, mas provar que você quer uma conduta nova. Você precisa disso, pois teu pai e tua mãe não vai te salvar, teu pastor não vai te salvar. Você é que vai ter que correr atrás da salvação, né, irmãos? Agora eu vou para Gálatas, né, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, irmãos, a gente viu várias listas do que as obras da carne fazem, né? A ira, a inveja, né? Talvez você é um cristão que se intitula cristão, que vai no culto, vai na igreja, mas você tem ira, você tem raiva no teu coração. Está na hora de você limpar o teu coração, porque a palavra diz que, o salmista Davi disse que o coração é terra que Deus passeia. Então Deus conhece teu coração, Deus conhece quando você já pensou mal daquele irmão, quando você entrou dentro da igreja e você se intitulando um cristão que nasceu de novo.
você pega e não é nem capaz de compadecer do irmão que está do seu lado, como que você vai se compadecer de uma alma que nunca conheceu a Cristo? Se você não se compadece do seu irmão que está do lado, né? Será que é esse evangelho que Jesus veio? Será que é esse evangelho que você está cumprindo, que você está vivendo? Será que você está indo para o céu? Pois muitos estão indo de Bíblia nas mãos para o inferno. Você precisa mudar essa conduta. E eu quero falar de todos esses que apareceu aqui em Gálatas, um especial, que é aqui na parte do versículo 21, que diz invejas, homicídios, tá? Homicídio. Sabemos nós que todos aqueles que matam a carne, que matam por tiro, matam por facada, matam, seja como for, aquele que tira a própria vida do outro, né? Ele está cometendo o quê? Está cometendo um assassinato, um homicídio, né? Mas esses não herdarão o reino do céu. Mas você quer ver um outro tipo de homicídio que também não vai herdar o reino do céu? Vamos ver lá em 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Vamos agora para Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então vemos em 1 João 3,15 sobre o homicida. O que se refere ali? Quando você aborrece a teu irmão, quando você faz calúnia contra teu irmão, quando você fica difamando a teu irmão, você não precisou matar, dar tiro em ninguém, facada em ninguém. Você é homicida. E em Apocalipse o que vemos? Que os homicidas não entrarão no reino do céu. Então hoje, meu querido, meu amado, se você tem mágoa, se você anda falando mal pelas costas do teu irmão, se você anda difamando a vida dele, saiba que você é um homicida. E se Jesus voltar hoje, ou se você morre hoje, você não vai ser salvo. Não adiantou você tomar a Santa Ceia, não adiantou você carregar uma Bíblia embaixo do braço, não adiantou você orar, você falar com Deus, sem antes você consertar isso aqui. O Evangelho é conserto de vida, é mudança de caráter. O Evangelho não veio para dar dinheiro para ninguém, não veio para você ganhar carro, não veio para você ganhar casa, mas ele veio para os arrependidos, para aqueles que têm o desejo de se submeter à vontade de Deus, de dizer, Senhor, eu errei, eu sou falho, bater no peito e dizer que é falho. É desses aonde vão reinar o reino dos céus. Vocês precisam consertar a vida de vocês, porque Jesus está voltando. Então nós precisamos ter a consciência disso, que se a gente quiser ser salvo, o caminho é estreito, é apertado o caminho que leva à salvação. E por que estreito? Porque é apertado. Porque quando você acha que você atingiu um nível de cristão, agora está tudo certo, agora eu estou conseguindo levar minha família, tem mais coisas que precisam ser apertadas, afuniladas. Por isso que o caminho é apertado e estreito, para que você passe pela porta que é Jesus, para que você entre no caminho da salvação. Então é por isso que aquele cristão, como muita gente vê, hoje em dia na Santa Ceia gostam de ler a palavra de Deus e dizer, examine-se o homem a si mesmo, assim como está na palavra, examine-se o homem a si mesmo, antes de beber do cálice, antes de beber e participar da Santa Ceia. Mas o ser humano só pega esse versículo nessa hora da Santa Ceia, e ele tem que estar todo dia na tua vida, examinar a si mesmo. Então, será que amanhã, quando eu levantar, ou você levantar, a gente vai levantar e pensar assim, a minha primeira hora do dia é eu dobrar os joelhos e falar com Deus? Né? E continuar vivendo, tem um pecado ali, não vou olhar, o Satanás está colocando coisa errada aqui na minha mente que não condiz com a de Deus, eu vou repreender esse pensamento, né? Ou será que você só ora de manhã e a parte da tarde você já entrega para o diabo, falando mal do teu irmão, sendo um homicida? A palavra diz que você é homicida, não sou eu. A palavra está dizendo que você é um homicida, você está matando essa vida, você está matando essa alma e você vai pagar, você vai ter que dar cabo dela. Entendeu? Naquele dia do juízo final, Deus vai pedir para você mostrar as tuas mãos. E as tuas mãos vão estar limpas ou vão estar cheias de sangue, vão estar sujas perante a Deus. Como que você quer estar naquele dia? E não interessa se aquela pessoa errou ou não com você, sabe? Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a justiça de Deus. Por isso que Deus disse que é para brilhar a vossa luz diante dos homens. Entendeu? Então você tem que estar justo perante a Deus. Não importa se aquela pessoa errou ou fez aquilo que o diabo soprou na tua mente e você acreditou que é.
Você colocou e até muitas vezes acaba blasfemando o nome de Deus, dizendo, não, Deus colocou na minha mente, é porque é de Deus isso aqui que a pessoa fez, e você não está sabendo distinguir o que é o diabo e o que é Deus falando na tua mente. Você precisa tomar cuidado com as coisas que você está fazendo. Muitas vezes pensamos que é por causa que temos dons que vamos ser salvos. Muitas vezes pensamos que é por causa de ministério, é porque é pastor, é ministro de louvor, ou porque tem dom de revelação, tem dom de profecia, tem dom de línguas que vai ser salvo, e não. Vai ser salvo aquele que reconhece seus pecados e que vive conforme a palavra de Deus dia a dia, se arrependendo e dizendo, eu não sou nada, Senhor, eu sou um lixo, eu preciso do Senhor para estar comigo a cada dia, a cada momento. E você precisa ser exemplo onde você vai. Será que se eu pegar uma pessoa agora, que é vizinha tua que não é convertida, o que será que ela tem para falar de ti? Será que ela tem para falar de ti, essa pessoa é bênção? Essa pessoa é muito abençoada? Quem dera eu ser assim? Ou será que ela fala, se for para ser crente eu nem quero ser como essa pessoa? Você precisa parar para refletir. Porque Jesus, Ele está vendo teu testemunho. Porque Ele conhece teu coração. Muitas vezes tem muitos cristãos que estão no louvor, estão pregando, estão em cima do altar, estão entregando coisa, mas o coração está sujo. E não adianta, para os outros, ninguém vê teu coração, mas Deus está vendo teu coração. E muitos pegam esse momento da palavra e dizem assim, Deus quer o teu coração, mas Deus quer totalmente você, quer tua mente, quer teus olhos, Ele quer todo, pois a palavra, volta a dizer, é corpo, alma e espírito, não é só o coração. Então é o corpo, alma e espírito que tem que estar totalmente limpo a cada dia, como diz nas Escrituras. Examinar a si mesmo. Olha só o que eu fiz de errado nesse dia. No dia de amanhã eu vou lutar para honrar a Deus, para glorificar a Deus, porque eu não vou fazer para agradar a Ele. Mas hoje em dia quem quer agradar a Deus? E Deus está triste com isso, porque são poucas pessoas que querem agradar a Deus. Muitas se dizem evangélica, convertida, mas vão na igreja, quando saem da porta da igreja estão falando mal do seu irmão. Infelizmente são pessoas que precisam nascer de novo. Assim como eu nasci de novo, pois o batismo é para aquele velho eu, que quando você era do mundo, Deus perdoou o teu tempo de ignorância, porque você falava mal, você tinha ódio, você tinha raiva, você não perdoava. Mas agora que você é uma nova criatura, agora sim, você é conhecedor do bem e do mal, assim como foi Adão e Eva. Os olhos foram abertos. Então a palavra vem para abrir os teus olhos, para mostrar para você o que é certo e o que é errado. Tanto que Deus condena, porque a palavra diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então para onde você quer ir? Para onde você quer passar a sua eternidade? Tem pessoas que hoje em dia dariam tudo para ser você, para ter a oportunidade de estar lá na igreja, estar lá buscando o Senhor de verdade. Muitas vezes estão lá no inferno agora pensando que por causa de um pedido de perdão, um pedido de conduta, estão lá e estão pagando a eternidade e nunca mais. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor que tire ele de lá. Então você precisa rever seus conceitos. Você precisa pegar, faça uma campanha você e Deus. Faça na meia-noite, faça orando. Faça ele buscando a presença de Deus para você se salvar. Se seu marido não quer, sua filha não quer, sua esposa não quer, faça a tua parte, porque a salvação é individual. Você precisa fazer isso para salvar a sua alma, porque a sua alma está em jogo. E eu acredito que você não queira ir para o inferno, mas para não ir para o inferno você precisa viver essa palavra, porque como eu disse, é apertado e estreito. Então você precisa viver ela. Amém, irmãos? Então é essa palavra que eu deixo nessa noite. Enfim, o horário que você for assistir, que Deus abençoe a tua vida, que Deus venha estar trabalhando na sua vida. Abra o coração para o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo trabalha fácil, se ele tem uma entrada fácil no teu coração. Escute essas palavras. Que você abra o coração para que elas entrem dentro de você. Se você quiser assistir o vídeo de novo, assista de novo, tá? Eu quero orar agora. Se você quiser estar participando, orando agora comigo, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Se você tem um lugar aí para dobrar o teu joelho, dobre o joelho, Vamos estar em oração, para que Deus venha estar mudando o nosso coração, mudando o nosso pensar, mudando a nossa atitude, limpando a gente. De tudo aquilo que não tem proveito nenhum para nós mesmos, que irá nos condenar. Mas nós temos que estar prontos aqui para fazer totalmente a vontade de Deus. Que Deus venha estar conosco a cada dia. Então vamos se colocar na presença de Deus e vamos estar orando agora. Meu Deus, meu Pai, aqui está a cada vida, Senhor Jesus, o Pai. Senhor, se alcançou, Senhor, esse vídeo, Senhor Jesus. A uma alma eu já te agradeço e eu te louvo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tua misericórdia se renovou sobre cada um, Pai, que está escutando, Senhor Jesus, esse vídeo, essa pregação, Senhor. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou aqui cumprindo a Tua vontade, Senhor. Da minha vontade, o Senhor sabe que eu não sou capaz, eu não sou ninguém, Senhor. Mas o Senhor é quem capacita e dá, Senhor Jesus, instrumento. O Senhor é aquele que capacita, Senhor Jesus, aos Teus escolhidos.
Senhor, então que o Senhor venha selar essas palavras, ó Pai amado, porque eu sei que o Senhor vai cobrar elas no dia do juízo de mim, Senhor. Ó Pai amado, ajuda esse irmão que agora está reconciliando, que ele está querendo, que ele escutou e que essa palavra entrou no coração dele, ó Pai amado, como a Tua palavra, Senhor Jesus, que é uma espada, é mais cortante que uma espada, Senhor Jesus, que faz divisa entre medulas e ossos, Senhor Jesus. Ó Pai amado, que o Senhor venha estar tratando no coração de cada um, Pai amado. Receba esse, ó Pai amado, que está agora arrependido dos seus pecados, que quer mudar, ó Pai amado, que estava vivendo, achando que estava vivendo, Senhor, uma vida correta aos Teus olhos, ó Pai amado, mas por não buscar mais conhecimento, ou na igreja dele não é pregado conserto, ó Pai amado, ele não sabia dessas coisas, que ele estava indo para o inferno, achando que estava indo para o céu, ó Pai. Senhor Jesus, abençoa cada um dos que estão aqui, Senhor Jesus, abençoa, Pai. Senhor Jesus, restaura, Pai amado, a casa, a saúde, a vida de cada um. Livra cada um do mal, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Eu agradeço a cada um. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos.